Paula, nós recebemos em multiplataforma o deputado federal Paulo Teixeira. Ele visita Bauru e a gente conversa com ele para aproveitar a presença dele aqui nessa emissora pública de televisão, aliás, parceira da Câmara Federal em rede pública para o sinal aberto e o sinal fechado, assim como para a Rádio Câmara. A gente vive integrado nesse processo de comunicação, Paulo. E tal qual lá na emissora legislativa federal, a gente aproveita a presença de vocês para poder atualizar alguns dos temas que afligem o país. Muito obrigado por sua visita. Obrigado, Nelson. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara. Quero agradecer o convite que me foi feito pela vereadora Estela Almagro. Quero também dizer que estou em companhia aqui do Cláudio, que é o presidente do partido, do Jorge, que foi nosso candidato a prefeito. E o que me preocupa nesse semestre são as condições econômicas do Brasil. O Brasil está vivendo uma situação muito difícil do ponto de vista econômico. O desemprego está alto. Além do desemprego alto, salários estão baixos e o custo de vida preocupante. Você vê que esse custo de vida vai corroendo a renda das famílias, principalmente as famílias mais pobres. O arroz, o aumento que o arroz teve, o feijão, o óleo, a carne, o ovo, também o gás de cozinha e a luz. O custo da luz é muito forte, principalmente para as famílias de mais baixa renda. E também nesse semestre você tem, primeiro, uma seca severa. Segundo, uma geada severa. Terceiro, um problema de câmbio. Quarto, um problema energético. O que se fala para o segundo semestre é um segundo semestre em que você pode ter ou apagão, mas vai ter um racionamento de energia muito rígido. E isso está refletindo na conta de luz. Eu estive aqui em Bauru agora com uma família aqui. Eu vi uma moça, ela falou, eu tenho 28 anos, 2 filhos e está grávida, né? Ela falou, olha, eu não consigo emprego. Eu também não consigo me alimentar e alimentar a família. E ela me disse, eu estou devendo 10 contas de luz. E ela recebe o auxílio emergencial, R$ 375. E ela me disse, é uma escolha muito difícil. Eu não sei se eu como ou se eu pago a luz. E claro, se eu pagar a luz, eu não como. Então a opção dela é tentar alimentar os filhos dela. E ali ela reivindicava por uma cesta básica mensal, porque ela falou que o programa oferece cestas básicas de 4 em 4 meses, né? Por isso, a vida do povo está dura. E nesse segundo semestre, eu não vejo um cenário, infelizmente, porque eu gostaria de um cenário de crescimento econômico, de geração de emprego, de distribuição de renda, mas eu vejo um cenário nesse segundo semestre de dificuldade. Nesse momento, o que o governo faz? Aumenta os juros. Não tem atividade econômica, eles aumentam os juros, né? O PIB brasileiro é um PIB medíocre. O governo usou a tática de aumentar os juros por causa do mesmo método de tentar conter a inflação, porque não tem lá consumo? O problema da inflação não é o problema de consumo, né? É o problema de oferta, que ele teria que resolver de outras maneiras. Ele teria que resolver com estoque regulatório, com investimento pesado para a produção de alimentos, principalmente na agricultura familiar. Mas é um governo que não fez isso, né? O arroz, por exemplo. O arroz está caro, é falta de estoque regulatório, é um governo ultraliberal. E o pior é que ele é um governo que, ao invés de usar os instrumentos do Estado, ele abre mão desses instrumentos. A Eletrobras, que é a empresa de energia, né? Na hora que a energia está subindo, que você tem racionamento, você vai vender a empresa de energia? Para quê? Para fazer caixa. O Correio. O Correio é lucrativo, é uma empresa que dá 1,5 bi de lucro. No ano passado deu 1,5 bi de lucro. De onde vem o lucro do Correio? O Correio não é mais uma empresa para entregar carta. O Correio, ela entrega a carta. É uma empresa agora para entregar produtos. Você compra via internet e entrega via Correio. O que vai acontecer se privatizar? Vai encarecer
a entrega de produtos. Isso vai encarecer para quem produz e vai encarecer para o consumidor. Por que está vendendo a empresa lucrativa? Para fazer caixa. Parece aquele marido gastão que casa e gasta o patrimônio da mulher. É isso que o Brasil virou. Um presidente perdulário que está fazendo caixa, vendendo o patrimônio público e tirando a soberania do Brasil. Ao mesmo tempo, o que você vê? A raiz do problema no Brasil são duas. A primeira raiz é um governo que não vacinou o seu povo no momento certo. O governo atrasou as vacinas. Ficou dizendo que ia virar jacaré, chamou de vacina, desautorizou o ministro a comprar a vacina aqui de São Paulo. Tudo isso foi um governo que levou o povo à morte, porque desestimulou o povo a se distanciar, desestimulou o uso de máscara, estimulou aglomerações e demorou na vacina. E a segunda raiz é um governo ultraliberal, que tira direitos e proteção social. E tirar direitos e proteção social numa conjuntura de desemprego é dramático para as pessoas. Esse cenário não é ainda pior, infelizmente, do ponto de vista de perspectiva, se a gente imaginar o que está posto na agenda do Congresso com o comando do Centrão neste momento e com essa visão do governo e, tradicionalmente, por uma questão histórica, ano de eleição não é ano de discussão ou não andam essas questões de debate nacional em relação a esse quadro que você põe? É pior porque o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro, ele poderia fazer uma escolha, que é atacar os problemas mais próximos da população. Soltar um pacote de estímulo ao emprego, de melhorar o salário mínimo, de fazer como o Lula fazer o PAC 1, PAC 2, preço do alimento está caro, ele tem dois programas que vão ser importantes. O primeiro é crédito e o segundo é o PAA, que é comprar o alimento do agricultor e doar nas periferias das cidades. Né? Mas o que o Bolsonaro faz? Ele não se importa com o povo. E aí ele usa o tempo dele para animar a torcida dele. O que ele faz? Então, ele compra uma briga com o Supremo. Então, a torcida dele fica na briga, fica brigando com o Supremo, fica arrumando rolo com o Supremo, diz que vai fechar o Supremo. Até hoje foi preso aí o Roberto Jefferson, né? Porque ameaçou as instituições, falou que tinha que fechar o Supremo, e isso é crime, né? Nós agora revogamos a Lei de Segurança Nacional, mas mantivemos criminalizadas as tentativas de fechar as instituições e golpear a democracia, né? Ou esse mês inteiro ele ficou animando a torcida dele para o tal do voto impresso. O que é o voto impresso? O voto impresso é aquele mecanismo de apuração manual. A urna eletrônica dá o resultado, aí imprime os votinhos e os mesários vão fazer a apuração. No Brasil inteiro, você imagina que rolo vai dar se o cara disser: eu votei naquela urna lá e não encontrei o voto. Paulo, mas a Câmara não errou deixar esticar tanto esse tema? Será essa a resposta que ela queria dar? Não, ela deu uma resposta. Ele botou os tanques nas ruas e a resposta da Câmara foi votar não. Derrubamos o voto impresso. O segundo tema que eles estavam discutindo é o distritão. Derrubamos o distritão. Mas colocaram a coligação proporcional. Tivemos que fazer essa, digamos, concessão, mas ela pode cair no Senado também, tá certo? Mas você acha um bom método para esse cenário desse país que você colocou? O problema nosso é que a agenda dele, a mobilização dele é tão negativa que às vezes você, para não perder os anéis, os dedos, você dá os anéis. E a coligação, na minha opinião, ela pode ser revista no Senado e também ela vem com o sistema. Não acabou a cláusula de barreira. A cláusula de barreira não acaba. Então, nós não abrimos mão da cláusula de barreira.
Mas vamos ver o que o Senado vai fazer. Então, essa semana, o Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico, que ele perdeu o voto impresso, perdeu o Distritão e o Roberto Jefferson foi preso. Então, ele já pode pedir música no Fantástico. Até quando, com a sua experiência, você acha que o país sustenta esse tipo de esgarçamento, com exageros ou não, com rompantes ou não, nesse nível que a gente está enfrentando? Eu soube que a Câmara Municipal de Vereadores de Bauru rejeitou um título de cidadão para o Bolsonaro. O Bolsonaro teve em Bauru 76% de votos. Se a Câmara Municipal rejeita o título, demonstra que em Bauru, que foi uma base onde ele foi bem votado, a popularidade dele baixou, Nelson. A popularidade dele baixou. Ele está com a popularidade baixíssima. 3 fatores impedem o impeachment dele hoje. O primeiro fator é o chamado orçamento paralelo. Ele aprovou um orçamento secreto e vai distribuindo recursos para garantir uma base parlamentar que hoje não votaria o impeachment. Esse é um fator. Eu diria que são 4. O primeiro fator é esse, o orçamento paralelo, por onde ele vai mantendo a sua base. Eu não recebo nada, outros não recebem, o Rodrigo daqui não recebe, mas tem gente que recebe e não topa votar. O segundo é a pandemia, parlamento virtual. Parlamento virtual, você acaba com todos os instrumentos de obstrução que a oposição tem, porque se chega 1 da manhã, quando é presencial, você está obstruindo, tem gente que já vai embora para casa dormir. Agora no virtual, 2, 3 da manhã, tem lá o quórum alto. Então, nós precisamos acabar com o funcionamento virtual, até porque os parlamentares já estão vacinados aqui em Bauru. Eu não sei ainda se tem virtual ou presencial, mas tem os dois. Então, eu acho que tinha que voltar ao presencial unicamente. O terceiro fator é o PGR. O PGR não denuncia o presidente diante de tamanhos crimes que devia denunciar. E o quarto fator é que ele manteve uma bolha que garante que ele tem ali uma popularidade de 25% de pessoas que estão envolvidas com essa guerra cultural, cultura do ódio, fake news, que eles vão lançando por todo o Brasil. Neste cenário de ponta de situações extremas é que o Congresso colocou como agenda, até por força da posição do Centrão, do peso que tem nessa questão da definição da pauta, a reforma administrativa. Então é importante para a gente tocar nesse ponto aqui. O relatório originário, que ainda vai para a comissão especial, cria 5 categorias de serviço público. Como é que fica essa salada mista lá com vocês? Ô, Nelson, você imagina uma reforma administrativa com o Centrão? É para fazer contratação de parente, fazer contratação de cabo eleitoral. Isso no Brasil não podia ter mais. No Brasil hoje, depois da Constituição, surgiu o serviço público, o concurso público, a meritocracia. Eles querem voltar para antes da Constituição, na contratação, na demissão, querem flexibilizar a estabilidade, querem privatizar serviços públicos. Então, veja, creche. O que eles querem fazer a creche? Em vez de ter uma creche pública, eles querem dar esse voucher para você comprar vaga em escola particular. É a privatização do serviço de creche. Em vez de ter exame no setor público, eles querem contratar as clínicas particulares, querem contratar vagas nos hospitais particulares. Então, eles querem privatizar o serviço público. Nós temos que barrar isso. Essa reforma administrativa, na minha opinião, ela destrói um conceito de Estado profissional. Vejam, a estabilidade no emprego é um instrumento de defesa da sociedade contra a corrupção. Quem denunciou a corrupção no governo Bolsonaro na compra de vacina, $1 por vacina, foi um funcionário público estável. Por que ele denunciou? Porque ele não tinha medo de denunciar, porque o emprego dele estava garantido. Luiz Ricardo Miranda. A estabilidade é muito importante. E a estabilidade também é importante para manter a memória das políticas públicas. Uma escola
como ela tem 5, 10, 15, 20 anos, os professores têm a memória dos problemas, da melhor metodologia, da melhor pedagogia, de como tratar o aluno problemático. Essa memória se quer perder agora com o fim da estabilidade, ou a flexibilização da estabilidade, a flexibilização do concurso público, quer se perder na medida em que nós temos hoje mecanismos já de avaliação, só aplicá-los. Vamos aprender. Nós temos no Brasil experiência de avaliação de servidor muito importante. Vamos aprender e vamos aperfeiçoar o Estado, que precisa aperfeiçoar. Não estou defendendo esse Estado que não está ainda à altura da sociedade para prestação de serviço público. Mas não é na direção do aperfeiçoamento. Tudo que eles estão propondo é na direção da destruição dos serviços públicos. Paulo Guedes estudou em escola pública. No meu tempo, e no tempo do Paulo Guedes, escola pública era para os melhores alunos. Quem não passava na escola ia para a escola particular. Tinha também escola religiosa, mas a escola pública era as melhores escolas. Era difícil passar na escola pública. Como não tinha vaga para todo mundo, tinha até um concurso de admissão. Você estudava até a 4ª série e tinha uma admissão para frente. Ele estudou na escola pública, o Paulo Guedes. Fez a UFMG, escola pública. E agora quer destruir o Estado brasileiro, mas porque ele é um homem que vive de financiamento, vive no mercado financeiro, é um homem do dinheiro, da bufunfa, você entendeu? O RPC da Previdência foi passado acima do teto para o setor privado. Privado, é porque os interesses hoje do capital é ganhar em cima dos serviços públicos. E é isso que está acontecendo no Brasil. Foi assim a privatização do setor elétrico, conta de luz aumentou e o serviço piorou. Foi assim a privatização do setor de telefonia. E a mudança no setor de telefonia se deveu à mudança da tecnologia, tá certo? Mas o que foi principal na privatização do setor de telefonia foi o seguinte: hoje em dia o povão não tem internet, banda larga. Veja, Nelson, o que aconteceu no Brasil? Pandemia. O que deveria acontecer numa pandemia? Todo aluno devia ter um computador e uma internet, banda larga. Você concorda comigo? Os professores também. Né? Não aconteceu isso. Quem saiu prejudicado nessa pandemia? O aluno pobre. A classe média continua estudando. O aluno pobre não conseguiu estudar. Então, essas privatizações, elas só geraram concentração de renda. E para os pobres, piorou a vida deles e para a classe média também. Tem uma crítica para o PT que a gente comentou com o Alexandre Padilha aqui, também vou fazer o serviço de transferir para você, que no caso da 8429, por exemplo, a despeito da necessidade, que quase era consenso, inclusive com os outros partidos, de discutir a questão de ajustes na modulação da lei de improbidade, que era mais genérica, de 92, o PT, por exemplo, através do Zaratini, coordenou, junto com outros partidos, o caminho de reduzir para 180 dias o inquérito civil, contado da origem do fato. Isso torna, para casos complicados, praticamente impossível esse tipo de atuação. Nelson, deixa eu te falar uma coisa para você. A lei de improbidade, ela tinha um núcleo bom que nós mantivemos, mas tinha um núcleo ruim que nós modificamos. Por quê? Ela se chama lei de improbidade. Só que ela está sendo aplicada a pessoas honestas. Você não pode ter uma lei de improbidade que pune pessoa honesta. Improbidade é desonestidade. Só que ela tinha um núcleo, que é o artigo 11 dela, que falava em violar princípios. Isso fazia duas coisas. Permitia com que os promotores fizessem política. O Ministério Público dissesse para o prefeito: prefeito, você vai ter que fazer tantas creches, você vai ter que fazer tantas escolas, vai ter que dar remédio, e a judicialização da política, porque tem juiz que manda dar um remédio que custa R$500 mil do mesmo dinheiro que tinha que dar remédio no posto de saúde. Então você tira daqui e põe aqui no remédio de alto custo. Nesta direção
nós mantivemos um núcleo de punição para os crimes de desvio, enriquecimento ilícito e tudo, mas melhoramos, sabe por quê, Nelson? Porque o homem ou a mulher que querem se dedicar à vida pública não queriam mais, com medo dessa lei que era uma lei draconiana. Eu vejo pessoas que é um diretor de escola, é um diretor de um posto de saúde, de uma repartição pública, gente honesta, que eu ponho a mão no fogo, mas que estavam sendo processadas pela lei de improbidade. Precisava de uma correção da lei de improbidade. Outro dia, eu encontrei uns promotores, meus amigos, e perguntei para eles, por que vocês ficaram bravos com a lei de improbidade? Ele falou assim, por conta do honorário de sucumbência. Por isso que eu quero dizer, mas nós temos uma sorte, viu, Nelson? Que o Brasil nós temos um sistema bicameral, Câmara e Senado. Votamos na Câmara. Se precisa de alguns ajustes, o Senado aperfeiçoa e volta para a Câmara. É uma maturidade, uma maturação. Eu acredito que os ajustes que sejam necessários serem feitos na lei de improbidade poderão ser feitos agora no Senado, mas o passo que nós demos foi certo. Porque, veja, você é o diretor da Câmara aqui, vamos supor, você é o prefeito de Bauru, a prefeita de Bauru e tal. Se um sujeito lá embaixo erra, o que pode ser entendido que ela é a responsável pelo erro dele, tá certo? A responsabilidade é objetiva. E ela que vai responder por improbidade. Então, se tem uma coisa perigosa hoje no Brasil, é exercício de cargo público. Porque você vai responder ações, muitas delas, injustamente. As que são feitas com justiça, porque houve crime, que houve desvio, enriquecimento ilícito, isso tem que ser punido. Agora, do jeito que estavam punindo abusivamente. E aí não é justiça, é injustiça. Você aponta a questão da crise hídrica, infelizmente, a questão histórica que já tem efeitos aqui, inclusive sobre a hidrovia TT-Paraná, a bacia do Paranapanema, do Paraná, assim como em outros lugares do país. E aí tem dois fenômenos que estão esgarçados nas duas pontas. Uma, a tentativa de recuperação no pós-pandemia, e a outra, a capacidade, de novo colocada sob risco. O ministro Bento Albuquerque não acenou nada em relação à questão de estímulos de programas até agora, para que, se a capacidade ociosa da indústria brasileira voltar ao patamar, não tem oferta de energia para acompanhar esse raciocínio. Olha, eu quero trazer duas coisas para você, Nelson. A primeira coisa é o seguinte: cada árvore que derrubam na Amazônia afeta o Brasil inteiro, afeta Bauru. O povo de Bauru tem que lutar contra o desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque o ciclo de chuvas no Brasil vem da Amazônia, chamado rio, que anda por cima. São chuvas produzidas lá. E essas chuvas regam o Brasil, regam o Centro-Oeste e regam essa região, que é a região produtora de energia, tá certo? Então nós temos que ser cada dia mais contra o desmatamento, tem que parar o desmatamento. E a ONU agora acabou de mostrar que nós estamos num risco climático que pode não ter mais volta. Pode não ter mais volta. A humanidade pode estar dando um tiro na cabeça e morrer por irresponsabilidade. Nós temos que parar de emitir gases de efeito estufa. Então, o desmatamento tem que acabar. Segundo, esse governo não tomou as providências para transmissão. O que acontece no Brasil? A parte sul, quando não tem chuva, a parte norte tem chuva. O que você tem que fazer? Você tem que produzir energia lá e trazer para cá. E eles não estão fazendo o serviço. Eles têm uma visão privatista. E vão privatizando, e o Estado não faz o que tem que fazer, que é transmissão de energia
para que agora que tem aqui embaixo seca, tenha energia que vem da parte norte, principalmente da Amazônia. Por essa razão que eu acho que o Brasil precisava estar no outro patamar. Quando o Lula era presidente da República, além dele ter criado 23 milhões de emprego, carteira assinada dele, a Dilma, né? O Brasil foi considerado um exemplo ambiental. O Lula baixou o desmatamento, a Dilma baixou o desmatamento, né? E investiu em produção de energia e transmissão de energia. Agora, eu pediria para você, Nelson, você que tem uma voz de cantor, me diga uma obra feita por esse governo. Uma obra. Sabe o que me disseram? Por que o Bolsonaro... Roberto Jefferson cantar, ele canta bem. Não, uma obra foi prender o Roberto Jefferson. Mas eu ouvi falar por que o Bauru não deu o título de eleitor para o Bolsonaro. Bauru não deu o título de cidadania para o Bolsonaro porque não tem algo relevante aqui. Agora, se eu perguntar para qualquer um desses que estão aqui na sala e para o telespectador, me digam o que o Lula fez aqui em Bauru, muitos vão indicar obras de moradia, obras de saúde, creches, coisas relevantes, você entendeu ou não? Então, esse governo não tem nada de relevante, né? Cada dia, a única coisa que esse governo faz é encrenca, ele cria encrenca. Bolsonaro, quando ele acorda, ele fica pensando assim, qual é a encrenca que eu vou arrumar hoje? Qual a briga que eu vou arrumar hoje? Qual o conflito? Mas nada que interessa ao povo, ele está fazendo. Paulo, como é que a gente vai organizar essa rinha social com a internet sem regulamentação, com as portas abertas que vai se valer no processo eleitoral do ano que vem? O que eu acho é o seguinte, para mim, a campanha do Lula devia ser a seguinte, o diálogo vai vencer o ódio, ou a esperança vai vencer o ódio. Nós temos que voltar a fazer o nosso povo brasileiro a sonhar com uma sociedade melhor, com uma sociedade de direitos, com oportunidade. Sabe o que me impressiona, Nelson? Me impressiona quando eu vou num bairro de periferia, vejo uma família pobre, normalmente a mãe ou o pai. O que ele mostra para você que é a riqueza da família? O filho que foi para a faculdade. Ele fala, minha filha hoje é doutora, meu filho hoje é doutor. Isso foi governo Lula e Dilma. 8 milhões de estudantes, 4 milhões a mais que entraram via Refis, via ProUni, via expansão das universidades. Nós temos que voltar a isso. O que me impressionou nas Olimpíadas? Me impressionou nas Olimpíadas que os pobres foram para as Olimpíadas. Aquela Rebeca, da ginástica olímpica. O que é a Rebeca? Ela levou para a ginástica olímpica o baile da favela. A favela, que é muito estigmatizada na sociedade brasileira, ela levou o baile da favela para mostrar a potencialidade do povo brasileiro. Ela, uma menina negra, filha de uma mãe solo, chegou e ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. O que é a Rebeca? Fruto de uma geração de atletas brasileiros que foram formados no Bolsa Atleta, criado pelo Lula. Mesmo aqueles programas do Exército, que eles davam continência para a bandeira. Todos aqueles programas foram o governo Lula, tá certo? A única modalidade esportiva que o Bolsonaro incentivou, estimulou, foi o tiro, que ele liberou arma, liberou munição, não teve uma medalha. Então esse tiro não está servindo para a Olimpíada, está servindo nos bairros para ameaçar a mulher, para violentar a mulher, para a violência doméstica e para os homicídios que estão aumentando no Brasil. Por essa razão, nós temos que voltar a sonhar no Brasil, sonhar que o filho do pobre vai para a universidade. Sabe uma das cenas que mais me emocionou recentemente, não? Uma filha de uma gari entrou na universidade e ela botou debaixo da beca dela o uniforme de gari da mãe dela. Isso me emociona, você entendeu, não? Os de baixo subir
Quando o Lula era presidente, nós tínhamos 20 milhões de alunos nas Olimpíadas de Matemática. 20 milhões. Recentemente, um brasileiro ganhou, de Ribeirão Preto, ganhou a medalha mundial de física. Né? Na NASA, uma das cientistas da NASA é brasileira, cientista da NASA. Você lembra quando chegou em Marte, um robozinho que ela até botou a música "Ô Coisinha Mais Bonitinha do Pai", né? Aquele robô. Esse é o Brasil da Rebeca, o Brasil dos meninos das Olimpíadas de Matemática, a filha da Gari, que vira psicóloga, né? O filho da empregada doméstica, que vira juiz, né? Esse é o Brasil que emerge e nós temos que abrir as portas. Sempre que o Brasil, o pobre vai entrar na festa, fecha a porta, deixa o pobre de fora. Nós temos que trazer o pobre para o banquete. E o Lula foi isso, foi um governo da paz social. E eu acho que ele vai ser um governo da paz social e do desenvolvimento, do progresso social, né? Da oportunidade das pessoas e da paz. O Lula, quando acorda, ele pensa o seguinte: o que eu vou fazer de bom? O Bolsonaro, quando acorda, ele fala: o que eu vou fazer de ruim? Eu prefiro um presidente que pensa o que ele vai fazer de bom. Paulo Teixeira, obrigado por gravar conosco aqui para a Rádio e TV Câmara, para registrar uma sexta-feira, 13 de agosto. Não sei se é supersticioso, mas está registrado. É isso, sextou, Lula, e Nelson Gonçalves falava: vermelho 17 é a sorte. Você lembra desse tango, não? Obrigado, um abraço para Bauru, para todas e todos. Muito obrigado, Estela. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Cláudio. Em nome deles, eu cumprimento toda a cidade de Bauru, desejando muito boa sorte. Hoje eu visitei uma comunidade que eu já dei 3 emendas. Até queria pedir uma força aqui para a Estela para fazer um diálogo com a prefeita para esse dinheiro chegar na comunidade, porque não chegou ainda na comunidade. Então, eu te pedi esse favor e vou continuar trazendo recursos para Bauru, para o desenvolvimento da cidade. Eu tenho uma filha que estudou aqui. Não vai no Tratoraço, porque tem problema de preço. Não, o Tratoraço está super faturado. Mas eu tenho uma filha que estudou hoje aqui em Bauru, e ela hoje é atriz. E ela fez uma série que está na Netflix, que é a segunda série mais assistida da Netflix, que se chama Sintonia. E ela estudou aqui em Bauru. E eu vim aqui para a formatura dela em Bauru. Bom, muito obrigado. Nós conversamos para a Rádio e TV Câmara. Para você, tem também essa entrevista na íntegra na página da TV Câmara no YouTube com o deputado federal Paulo Teixeira. Até o nosso próximo encontro.